Corinthians, já por ser um time já bastante experiente, já passou por várias tretas, inclusive de confederação. Você acha que essas brigas, entre aspas, de confederações e tudo mais, atrapalharam o desenvolvimento do futebol americano aqui no Brasil? Isso foi diferente ou até ajudaram? O que você acha disso? Eu concordo com a segunda parte do que você falou. Eu acho que essas tretas todas serviu para o futebol americano amadurecer em vários pontos do país. Eu acho que o futebol americano teve que passar por isso, como nos Estados Unidos a NFL passou com isso na época da IFC, depois vieram outras. A única coisa que eu acho que aconteceu de errado aí foi a LFA, né? Que não aconteceu. Que não aconteceu, entendeu? Foi só um... E também não vai acontecer no México, porque o mesmo bandido que fez aqui fez lá. Aí, mexicanitos, abram os olhos. Cabrones, chicons, abre o olho que é grupo, é grupo, não cai nessa aí não que é grupo também. Não vai ter arena, não vai ter dinheiro, não vai ter gringo, não vai ter nada. Os caras já são gringos. Verdade. Estruturação e organização, você acha que o FABR ele está fazendo tudo o que ele pode dentro do permitido ou ele poderia estar num nível bem melhor hoje? Então, William, eu acho que se é difícil para o Corinthians, que tem um nome, tem uma estrutura, mas ninguém sabe o que a gente passa lá dentro, eu acho que é difícil para todas as equipes. Eu acho que cada equipe, em cada ponto do país, tem uma dificuldade peculiar, entendeu? Eu posso falar pelas minhas dificuldades e pelas minhas facilidades de ser Corinthians, mas as mesmas facilidades de ser Corinthians também me dificultam em ser Corinthians, entendeu? As outras equipes eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que tem umas 10 equipes no país que tentam fazer o futebol americano como é feito na NFL nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções. O resto, eu acho que ser equipe tem a roupa igual. Se todo mundo que tivesse a roupa igual fosse uma equipe, lá na Bahia, na época do carnaval, todo mundo de abadá, era uma grande equipe, né? Então não é assim, entendeu? Eu acho que ser equipe é difícil, estruturar um time é muito difícil. E o Corinthians, a gente viu que esse ano a gente não ia poder competir no torneio Touchdown nem no Paulista. O que eu fiz? Eu abri o futebol americano sub-19, 17, 14 e feminino. E as categorias de flag. Por quê? Para a gente montar a base para o futuro. Né? E enquanto está todo mundo gastando dinheiro pagando os americanos aí que depois vão embora e falam que as brasileiras são as melhores, a gente está fazendo o caminho inverso e olhando para dentro. Entendeu? A gente não está olhando para fora. A gente já olhou para fora, já fez o nosso nome e agora a gente vai tentar levantar o futebol americano só com brasileiro. Só pela base. Exatamente. E aí depois lá na frente a gente analisa, vê como está o mercado e traz 1 ou 2 gringos para dar aquele tempero e fazer um futebol americano de mais qualidade. Engraçadinho, como a gente sempre foi. Já teve alguma bandeira assim que você levantou, mas depois você meio que se arrependeu? Ou o contrário, que você falou que não ia dar certo, acabou dando certo, não sei? Então, na verdade assim, essa personalidade que eu tenho me criou muitos problemas, mas só que eu fui muito mal compreendido pelas pessoas. Eu dei muita coisa para muitas pessoas. Dentro do Corinthians eu dei equipamento, eu dei roupa, eu dei dinheiro, eu dei passagem de avião, dei tudo. E essas pessoas saíram falando mal. Eu já pensei sim, de tipo, eu acho que eu fiz a coisa errada. Mas esse é o ser humano, entendeu? O ser humano, quanto mais você der para ele, mais humilhado ele vai se sentir. Então eu tenho que aprender a dosar enquanto dá, entendeu? Então eu não posso dar tudo de uma vez, porque o cara na hora ele aceita, mas ele se sente humilhado. Então eu estou aprendendo a dar um pouco e cobrar um pouco, Antigamente eu dava tudo e cobrava tudo. Os caras saíram falando mal. Em relação à bandeira que você perguntou se eu acho que eu levantei errado, foi com o Flávio Cardia, que foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano em 2010. Ele é um cara que ele ludibriou muita gente, inclusive a mim. Eu arrumei até dinheiro para ele num patrocínio de um jogo Corinthians e Fluminense. Ele não fez nada do que prometeu, não fez nada, e ele acabou levando o futebol americano pro buraco, entendeu? Se não fosse algumas pessoas resgatar o futebol americano, eu acho que hoje a gente nem teria futebol americano. E uma coisa assim que eu acho que eu me orgulho é que quando eu montei o futebol americano no Corinthians, todo mundo falava que não ia dar certo. Todo mundo dizia, não, isso não vai ser bom, isso vai ser ruim, onde já se viu... Do Corinthians, se diz, pessoas do Corinthians. Não, no geral, as pessoas do futebol americano falavam. Como uma equipe de soccer pode ter uma equipe de futebol americano? Eu fui lá e provei que podia ser feito.
E não só provei que dava para ser feito no Corinthians, como eu ajudei muitas outras equipes. Ajudei o Santos na época, ajudei Palmeiras, ajudei inclusive o Curitiba Crocodile, mandando como era o estatuto, como era a documentação que tinha que ser apresentado. Ajudei muitas equipes pelo Brasil. Então eu me orgulho de ter sido um dos primeiros a realmente levantar uma equipe de futebol americano com bandeira de soccer. Apesar da portuguesa já na época ter, mas portuguesa eu acho que não é... Não, eu acho que a portuguesa não é nem time de soccer, né? Entendeu? Mas, fala a verdade, os caras estão na terceira divisão, véio. Entendeu? Mas enfim, brincadeira à parte, eu acho que eu não considerava a portuguesa como um time de soccer. Eu não me espelhei na portuguesa. Eu achava que eu acho que era Lusa Rhinos, Lusa Lions, eu não sei como era o nome. Para mim eles não eram portugueses, para mim eles não eram nada. Eu fui lá, montei o Corinthians e mostrei que dava para ser feito e muitas outras equipes apareceram. A gente quer falar agora então da CBFA. Você era um dos grandes críticos do Flávio, né, do Skin. E agora, a partir desse ano, tá com a CBFA, né, a Federação Brasileira de Futebol Americano, está com uma nova diretoria aí, com o Guto Souza. E já tiveram uma Copa do Mundo já, né, no primeiro ano aí para organizar a seleção, né? Pela frente. O que você está achando dessa nova diretoria? Você está vendo expectativas de melhora em relação ao que foi a direção passada? Então, William, eu vou ser bem verdadeiro. Eu não vi nada dessa gestão da CBFA, nada, simplesmente nada. Eu ainda não comecei a criticar porque eu acho que a gente tem que... Não, é verdade, eu não comecei a criticar ainda porque eu acho que a gente tem que dar tempo às pessoas. Sim. O Guto tá lá o quê? Há 6 meses. Ele foi pro Mundial? Foi, mas não foi trabalho dele. A gente pode dizer que foi trabalho do Flávio Cardia? Talvez. Eu acho que foi muito mais trabalho dos jogadores e de alguns dirigentes, da Ana Lazarotto lá de Santa Catarina, de colocar dinheiro, de apoiar, de muitas pessoas envolvidas para a gente chegar numa Copa do Mundo, do que trabalho da Confederação Brasileira. O Guto Souza foi sim para o Mundial, parabéns. Mais ou menos, eu comparo mais ou menos o Mário Gobi e o Andrés. O Andrés fez toda a construção do estádio de Itaquera quando inaugurou. Quem apareceu foi o Mário Gobi. O Andrés fez todo o caminho para ser campeão do mundo, ganhar Libertadores e tal. Quem apareceu? Mário Gobi. A mesma coisa, o Flávio Cardia, ele fez um trabalho relativamente... Não, ele fez um trabalho ruim. Ele não fez trabalho nenhum, essa que é a verdade. E eu não comecei a criticar o Guto ainda, em respeito, mas se nos próximos 6 meses continuar da mesma forma que está, eu vou começar a apontar os erros e os caminhos também, porque eu acho que não adianta, pela experiência que eu tenho, só apontar o dedo e criticar. Eu acho que hoje eu tenho uma postura no futebol americano e eu tenho uma experiência que eu não posso só apontar o dedo. Eu tenho que apontar o dedo e mostrar qual que é o caminho a ser feito. Se ele quiser fazer, eu ajudo. Se ele não quiser fazer e mostrar um outro caminho melhor, eu apoio. Mas o Guto, eu apoiei ele para a entrada na CBFA, só que depois que o cara se elegeu, ele nunca mais procurou, sumiu, e você não vê ele fazer nada. Você viu ele fazer alguma coisa? Não. Então, mas vamos dar um tempo. Sim, claro. Vamos comprometer o Sérgio Fernandes também para não ficar só na gente. Você acha que ele fez alguma coisa? Não. Até agora. Nada assim de chamativo. Então, mas vamos esperar mais 6 meses. Se nada for feito, pode ter certeza que eu vou montar um power rank aí. E falando nisso, então, você já pensou em se eleger a ser presidente da CBFA ou é dor de cabeça demais, já chega no Corinthians? Você imaginava ver Ricardo Trigo dessa forma? Eu também não, mas fique aí, continue, que daqui a pouco a gente volta com a terceira parte dessa entrevista bombástica. Já.